Salve, pessoal! Então, nosso próximo autor, Kant. O que é que vocês precisam saber dele para a prova? Primeira coisa, a relação fenomênica que é travada em Kant é diferente daquela relação fenomênica travada em Descartes. Tá? Lá nós temos, numa leitura tradicional, uma separação absoluta entre sujeito e objeto. Em Kant, essa separação ela é distinta, já que a separação é apenas entre as qualidades supostamente existentes da essência dos elementos que estão engajados uns para os outros. Lembrem-se, vocês têm o númenon do sujeito, o númenon do objeto. Cada coisa tem um númenon. O númenon é a descrição que se faz das qualidades essenciais, presumindo-as existentes. Não significa que elas existam de verdade, certo? Elas só são presumidas existentes num estado representativo. Tirando o númenon, nós temos a construção do fenômeno, quando nós temos a relação entre sujeito e objeto. E essa relação fundamental permite a construção de uma relação entrecruzada entre ambos, que só pode ser também visível enquanto representada. O sujeito é subjetivizado, o objeto é objetivizado na consciência do indivíduo. Certo? Então existe uma mescla entre os dois, já que tudo se processa no âmbito da consciência, com a presunção de que possa existir uma qualidade essencial que transcenda os limites da consciência. A representação, nesse sentido, surge como um conceito central. O que vai ser essa representação? A representação é, digamos assim, o primeiro estágio de organização mental que eu tenho para uma coisa que eu estudo. E essa representação vai me permitir, portanto, todo um jogo de construções, de torções, de observações derivadas automaticamente dessa dimensão, dessa esfera constituinte da relação sujeito-objeto, certo? A representação, nesse sentido, ela tem como reforço ou como noção principal trazer à tona a possibilidade de um elenco organizacional dos objetos que eu analiso e, ao mesmo tempo, me permitir uma observação geral sobre os fundamentos ou os planos em que esses objetos se posicionam e se organizam e como eles vão se relacionar, evidentemente, entre uns e outros. Notem que a colocação desses planos só vai ser permitida na medida em que eu tenho estágios de observação refletidos na construção íntima da consciência, que são representados pelos diversos modelos racionais, pelas diversas ordens racionais que o Kant vai estudar. A primeira delas, a razão pura, que é a razão que faz a observação da própria mecânica de funcionamento da razão, e depois a razão prática, que vai ser a razão que está deslocada ou preocupada em compreender o mundo como ele é. Entre as duas vai existir aquilo que a título jocoso ele chama de razão pura prática, ou que, a rigor, na fundamentação da metafísica dos costumes, recebe exatamente esse nome, metafísica dos costumes. Nesse caso, eu vou fazer a aplicação de certos princípios da razão pura sobre espaços materiais e, por isso, vou empregar determinados elementos da razão prática ao mesmo tempo. O choque desses dois universos faz com que eu tenha a construção dos primeiros momentos em que o meu comportamento tem necessariamente que pensar praticamente, ou seja, no plano estratégico, mas também vai ser influenciado pela possibilidade de encaixe de elementos principiológicos da razão pura. Nós estamos nos referindo aqui especificamente ao campo da moral, certo? Notem que as qualidades específicas da representação também exigem um segundo momento, qual seja o momento das categorias e das intuições. As categorias, elas são forças dicotômicas que eu necessariamente compreendo como elas vêm. Isso porque eu não consigo desacoplar um dos conceitos, uma das concepções que eu estou empregando da sua imediata oposta. Por exemplo, para eu entender a singularidade, eu preciso entender a pluralidade. Eu necessariamente preciso entender a pluralidade de coisas, preciso saber que existe a pluralidade de coisas para eu poder chamar à tona a singularidade. Para eu chamar, por exemplo, a totalidade, é evidente que eu preciso entender a parcialidade. Eu não consigo falar de um sem falar de outro, em outras palavras. São várias categorias aqui, não preciso enumerar todas, não vou cobrar especificamente as categorias, só quero que vocês compreendam as ideias que permeiam essas categorias. Nesse caso, o conjunto de categorias representa o esquema ordenador dessas ideias, que não pode ser em momento algum ignorado ou deixado de lado, e que tem necessariamente que servir de filtro ou de arranjo das lentes de compreensão do real. Por outro lado, você tem também aquilo que ele vai chamar de intuições. Todas as coisas são compreendidas dentro das duas intuições que são necessárias, são canais necessários para a compreensão do mundo para o ser humano.
as duas intuições são o tempo e o espaço. Nada existe fora do tempo, nada existe fora do espaço. Lembrem bem disso, tá? Bom, como consequência de toda essa soma, de toda essa deflagração de elementos, nós vamos ter a organização possível de alguns juízos, ou seja, afirmações de realidade que me permitem construir conhecimento. Os juízos que eu coloco em primeiro lugar são chamados juízos a priori. Esses vêm imediatamente para a consciência. Em sentido oposto, nós vamos ter aqueles juízos que são chamados a posteriori. Esses advêm especificamente da análise ou da experiência e eles dependem de uma certa reflexão para que eles sejam constituídos. Por outro lado, eu também tenho os juízos que eu chamo de analíticos ou de sintéticos. E os juízos analíticos ou sintéticos, eles são posicionados em razão ou em virtude da possibilidade de eu estabelecer a identidade entre conceitos. Então, por exemplo, os juízos sintéticos. Os juízos sintéticos vão estabelecer a ligação identitária entre dois conceitos, ou os analíticos, que vão basicamente determinar a elaboração de qualidades específicas interiores a um objeto que eu estou analisando, certo? Essa arquitetura mínima ela vai me permitir construir aí o discurso científico sem maiores problemas. Tem um ponto crucial que vocês têm que entender, que é a relação que se estabelece a partir da subjetividade, da razão e da possibilidade de escolhas que essa subjetividade me permite elaborar. Vejam, a subjetividade é considerada livre, mas por que a subjetividade é considerada livre? A liberdade da subjetividade ela é arquitetada com base no conjunto de possibilidades de decisões racionais que eu posso tomar. A subjetividade, nesse sentido, ela tem uma capacidade interventora, ao mesmo tempo que tem a sua capacidade de compreensão. A sua capacidade interventora é representada sobretudo pela maneira como eu compreendo, altero e até mesmo destruo os objetos que me cercam. Da mesma maneira, a subjetividade pode fazer isso com ela mesma, de modo que ela tem certo poder de sujeição sobre si mesma. Nós devemos entender o seguinte: toda vez que eu busco compreender a realidade que me cerca, a busca que eu estabeleço para essa compreensão é determinante e específica de um conjunto de processos que me levam a escavar certas razões fundamentais que organizam o mundo. Essas razões fundamentais que são escavadas já determinam de certa maneira o resultado das decisões que eu possa vir a tomar. Dessa forma, na medida em que eu descubro as coisas, eu vou descobrindo percursos que já estão formulados e arquitetados. Mas a formulação e a arquitetura desses percursos, ela também vai se servir da minha capacidade de compreensão e descoberta de certas verdades. Notem que, à medida que eu vou descobrindo esses caminhos, eu estou simplesmente escavando razões que já estão instrumentalizadas no mundo. E por conta disso, se eu descobrir algum dia todas as razões ocultas, todas as razões que permanecem ocultas pela minha ignorância, isso significa que um dia eu vou saber com plenitude, vou saber em sua completude como as coisas se processam e que consequências elas podem ter. Dessa forma, existe uma certa característica que a gente chama de característica ou qualidade determinista nesse processo de pensamento. Vai chegar um ponto em que, se eu souber tudo, não há mais razão para tomar certas decisões, já que as consequências estão sempre tomadas, elas estão sempre visíveis. O problema com isso é que, depois que um sujeito descobre todas as coisas que há para descobrir e sabe de tudo, a única experiência que ele realmente não viveu, a única experiência que ele realmente não conhece, é a experiência de autodestruição. E por isso o sujeito acaba recaindo, tendo sobre si mesmo, no cumprimento da promessa de conhecimento universal, que é subjacente à narrativa da filosofia moderna, ele acaba encontrando uma necessidade, que é a necessidade de autodestruição. E essa necessidade de autodestruição faz com que esse auge da constituição do conhecimento seja ao mesmo tempo uma associação íntima entre a produção de conhecimento e uma escatologia, aquela sensação de fim das coisas ou de fim de si mesmo, pelo menos. Escatologia, na realidade, se refere ao fim de todas as coisas. Aqui o fim de todas as coisas vai ser representado pela cessação da subjetividade no mundo. Mas se é esse o caso, então todo o indivíduo vive para sua destruição. Tem um conector, no entanto, que me permite uma correção. No sentido determinista, o fato é que enquanto eu não conheço todas as coisas, não existe uma consciência de determinação. E a ausência dessa consciência faz com que as minhas decisões não sejam necessariamente sempre projetadas, com que o fato de eu escolher determinadas opções não me leve sempre a caminhos já traçados.
Eles podem até estar traçados, mas como eu não sei se eles são ou não são, para mim a novidade dessas coisas é suficiente para me impulsionar para um espaço desconhecido. E o impulsionar para esse espaço desconhecido já me permite uma reflexão que me emancipa. Por conta disso, é um fato que o determinismo pode ser rompido não pela obediência a determinados ditames da razão, nem pela frontal desobediência, mas sim pela atribuição de um sentido novo para as ações, sentido esse que vai ser constituído a partir do momento em que o meu agir é dirigido para questões desconhecidas. Esse ponto, que vai cair na prova, nós vamos retornar, a esse ponto nós vamos retornar quando nós virmos Nietzsche. Depois vocês vão ver por quê. Agora, tem um segundo contexto para essas estruturas deterministas, que vai ligar a subjetividade às constituições da ética e da moral. Se eu, como sujeito, preciso conhecer tudo e ao conhecer tudo posso ser levado à destruição, também vai ser uma verdade que enquanto eu não conheço tudo, existe uma demanda de conhecer, uma demanda de descobrir. E essa demanda de descobrir exige de mim uma perenidade, uma persistência para que eu mesmo continue a existir, para que o sujeito continue a existir e para que a continuidade de existência dessa subjetividade seja suficientemente estável ao ponto de descobrir coisas novas. Isso significa que existe uma estrutura de preservação dentro do próprio sujeito que desconhece a totalidade de coisas, ou seja, todos os sujeitos engajados a partir da consciência humana. E nesse caso, esse desconhecimento faz com que exista um princípio fundamental gerador de ethos ou sentido, chamado princípio do amor próprio. O princípio do amor próprio vai trabalhar de forma suficiente para o florescimento e organização de um regime de condutas. Os dois primeiros estágios desse regime de condutas estão colocados em duas possibilidades de comportamento paralelas, quais sejam as inclinações e a vontade. As inclinações são formas ou modelos de comportamento dedicados ou instruídos por elementos que eu não controlo com a razão e, portanto, que me impulsionam. Nós estamos basicamente falando de desejos e necessidades. Por outro lado, a vontade é determinada a partir do momento em que eu, como ser pensante, emprego a razão no circuito de minhas decisões e opto deliberadamente por um ou outro percurso, de modo a obter o melhor resultado possível. A vontade é o espaço de reflexão e de estruturação propriamente dita do conjunto de decisões que mais tarde serão conhecidas como decisões morais. Aqui eu vou pegar aquela liberdade que eu acabei de descrever e vou começar a cinzelar essa liberdade em caminhos, vou começar a desenhá-la em caminhos que são mais adequados e apropriados. O primeiro desses caminhos vai ser representado pela minha capacidade de regular minha própria existência, chamada de autonomia. E essa autonomia vai trazer uma determinação posterior que, num segundo momento, me permite uma organização mais ampla de um quadro de opções que eu posso escolher. Em outras palavras, a minha razão toma essa quantidade imemorial e extensa de decisões que eu posso tomar e começa a organizá-las em opções, de modo que eu possa selecionar o que eu quero ou não. A seleção específica dessas opções cria aquilo que a gente vai chamar de espaço de ocupação do livre-arbítrio. Então a liberdade vai ter essa expansão incontrolável e ilimitada. De outro modo, a autonomia me permite a regulação das minhas próprias ações e, por fim, o livre-arbítrio, como regulação dessas próprias ações, determina para mim mesmo, através da estrutura racional, um conjunto de escolhas. Essas escolhas sendo tomadas são, antes de tudo, escolhas determinadas pela minha própria vontade. A minha vontade, nesse sentido, pode me permitir uma ponderação longa sobre decisões pontuais. E essa ponderação longa vai passar eventualmente de um estágio em que eu estou decidindo pura e simplesmente agir por autonomia e por arbítrio, e vai chegar a um estágio em que eu inevitavelmente vou me questionar a respeito das condições de decisão que tomo. Ou seja, eu vou me perguntar se eu devo ou não agir de certa forma. Quando eu faço essa pergunta, eu comecei a costurar aquilo que eu vou chamar de uma regra de comportamento. E essa regra de comportamento está dentro do circuito da minha vontade, portanto, ela ainda está dentro do âmbito da volição. Mas a partir do momento em que eu comecei a pensar em uma regra que eu vou seguir, mas que seguirei porque outras pessoas também deveriam seguir, eu dou a essa regra a chamada universalidade. E a sua universalidade é suficiente para a determinação de uma regra que nós chamamos de regra volitiva. Essa universalidade me permite construir conectores grandes, amplos, abstratos, que determinam como todas as pessoas deveriam se comportar, através dos ditames da razão.
Essas regras primordiais são chamadas de máximas. E as máximas determinam como cada pessoa deveria agir em certa situação, ampliando-se para que a aplicação delas seja equivalente para todas as pessoas que possam, porventura, se envolver naqueles casos. Máximos, por exemplo, você deve agir em conformidade com aquilo que você entende todos os seres humanos devem fazer naquela situação. Você deve agir em conformidade com aquilo que você entende que um ser humano deve sempre fazer por outro. Você deve agir em conformidade, assim por diante. As máximas constroem, digamos assim, esse primeiro momento, esse primeiro ataque às relações de comportamento. Sob as máximas, situações específicas vão me levar a reflexões mais pontuais. E essas reflexões vão me levar a comportamentos bastante específicos também. Os comportamentos específicos que eu vou ter em mãos, eles vão me trazer regras que nós vamos chamar de imperativos. Tem dois grandes tipos de imperativos, um dos quais está subdividido em outros dois. O imperativo que é mais conhecido do Kant é o imperativo categórico. Esse é herdado diretamente das leis da razão e determina o comportamento de acordo com aquilo que todo ser humano deve fazer, já que a razão determinou como melhor ação possível para todo ser humano. Então, por exemplo, não poder mentir é um desses momentos, traz à tona um desses elementos em que o ser humano segue um imperativo categórico. Nem sempre isso vai te trazer as melhores vantagens materiais, mas por princípio é o que você deve fazer, já que é melhor para todos os seres humanos que todos falem a verdade uns para os outros. Eis aí o primado da razão. Por outro lado, existem os chamados imperativos hipotéticos. O primeiro desses imperativos é chamado de imperativo de persuasão, e esse vai determinar as regras estratégicas que eu devo empregar para obter auxílio de outras pessoas nas minhas próprias causas e nos meus próprios objetivos. Perceba que a gente está já no plano estratégico. Tá certo, um plano estratégico envolve a psique e os sentimentos, mas um plano estratégico. Existe também o imperativo hipotético propriamente dito. Esse vai ser operacionalizado sobre campos estratégicos que estão vinculados a relações de causalidade. Eu quero ir bem na prova, então é melhor se preparar. Eu gostaria de chegar cedo, então é melhor sair cedo. Esses imperativos eles têm estado estratégico puro. Obviamente, a ossatura principal das estruturas morais vai estar mais alinhada com os imperativos categóricos, e apenas num segundo momento vai se debruçar e vai trazer preocupações sobre os imperativos hipotéticos. Notem, no entanto, que o Kant ele é bastante verídico no que diz respeito à análise da possibilidade de agir apenas por esses imperativos categóricos. Isso porque ele entende que o imperativo categórico, trazendo um princípio, alinha-se com as ações humanas e no seu alinhamento, apesar das nossas repetidas tentativas de viver por princípios, ainda assim traz sempre à tona o pensamento estratégico em sua mente, nas nossas mentes, perdão. Por exemplo, se eu digo para mim mesmo que eu não posso mentir em uma determinada situação, eu também devo levar em consideração em determinado momento, ou vou acabar inevitavelmente levando em consideração em determinado momento, quais podem ser as consequências de mentir em uma determinada situação, sopesando o princípio perante as estratégias, os fins, o Zweck, a finalidade que eu quero atingir. Se é esse o caso, então a minha natureza humana, por mais que eu não deseje agir assim, sempre me obriga e me induz na direção dessas estratégias. E por mais que seja por um segundinho, eu sempre vou pensar nas consequências de agir segundo o princípio. Na leitura do Kant, aquilo que me permitiria, talvez, num sentido, podemos chamar aqui de sentido ideal com um empréstimo do termo, tá? Num sentido ideal, uma vida de características plenas, absolutas, uma vida de características puras e elevadas para princípios, é chamado de vida santa. E essa vida santa só poderia ser atingida se eu me despisse completamente das minhas preocupações mundanas, materiais e estratégicas. Diz-nos ele, no entanto, que nós somos humanos e que faz parte da nossa condição humana essa contradição que faz com que pensemos sempre nas consequências materiais, muito embora nós desejemos em muitas ocasiões viver segundo os princípios racionais. Ok? Esses são os elementos principais de Kant para a prova de vocês. Eu espero que esse videozinho ajude. Por favor, entrem em contato caso vocês precisem e fiquem de olho para o último dos vídeos sobre contratualismo, um grande resumo de Hobbes e Rousseau. Ok? Valeu, pessoal, até a próxima.